Cupinchas. Há muito e muito tempo, na região de Hida, a província de... agora me fugiu. Não é Tochigi. Me fugiu o nome da província. Depois eu lembro, viu, Cupinchas? Região de Hida, onde tem uma cidade, hoje em dia, bem mais ou menos grande. E é uma zona muito montanhosa. Grandes montanhas. E entre essas montanhas existem planícies na parte de baixo, mais ou menos planas, com lagunas, cheio de lagunas. Até hoje em dia é assim, nessa região. Hida, ai meu Deus, justamente me fugiu o nome da província japonesa. Fica mais ou menos ao sul do Japão. Não é... não vou conseguir lembrar agora, mas fugiu, me deu branco, viu, Cupinchas, o nome da província. No final aqui tem o mapinha, no final dessa lendinha, aí a gente já fala também a localização exata dessa história. Bom, continuando, Cupinchas, é uma zona muito montanhosa, com planícies na parte de baixo, com lagunas. E algumas grandes, algumas pequenas. E, como disse antes, há muito, muito tempo, havia um camponês chamado Heijuro, que gostava muito de caçar. Ele decidiu então montar uma cabaninha de caça nessa parte perto das lagunas, e para poder caçar no final do dia. Terminava a sua lida nas plantações, final da tarde ele ia caçar passarinhos. Uma certa feita, ele foi correndo nas armadilhas dele, e as armadilhas eram redes, Cupinchas, semelhante às redes de voleibol. Ele armava 2 paus na vertical entre uma senda da montanha e puxava a rede, e ali os passarinhos se enganchavam. Com isso, nosso protagonista se divertia, capturando os passarinhos. Pois bem, nesse dia em especial, ele sofreu um revés, já que enquanto ele estava capturando os passarinhos, um deles se soltou e, nervoso, atacou o homem, o Heijuro, justamente no olho, arranhando o olho dele. Não bastando um ataque, o passarinho voltou e atacou de novo. Foi uma verdadeira luta. Finalmente o passarinho foi embora e o protagonista ficou ali, machucado. Aí, ó, o outro ataque. Nesse meio desse ataque, eu já ia esquecendo, Cupinchas, a cesta caiu com os passarinhos. Só que ele rapidamente fechou a cesta com os passarinhos presos. Bom, machucado, ele foi até uma laguna e lavou o olho, fez um curativo, enquanto ponderava sobre o que havia acontecido. Aí, a cachoeirazinha. Passou água no olho, enfaixou o melhor que pôde e foi para a cabaninha de caça dele. Nesse momento que ele estava lá na cabaninha, ponderando com o que havia acontecido, ele lembrou do avô dele. Avisando: Heijuro, meu filho, não é para caçar na senda dos mortos. Cupinchas, no título aqui na descrição, eu coloquei a senda do além. Senda do além, Cupinchas, já que o YouTube não permite que tu escreva morto no título. O vídeo é desmonetizado na hora, então eu tive que colocar senda do além. Mas o título dessa lenda é Moujamichi, a senda dos mortos, o caminho dos mortos. Pois bem, e o avô dele, admoestando ele: não é para caçar nessa parte da montanha, na senda, no caminho dos mortos. É uma zona muito perigosa, aparecem coisas estranhas, vozes estranhas,
maldições, não é pra te caçar lá. Rei Jurô ignorou. Essa é bobagem, pega nada não. E bom, enquanto ele lembrava disso, ele sentiu um barulho no lado de fora da cabana dele, dessa cabana de caça, e percebeu que pela palha começou a entrar passarinhos dentro da cabana dele. Vários passarinhos. E começaram a atacar o protagonista da história, o Rei Jurô. E no meio daquele ataque, bicado, arranhado, ele saiu esbaforido da cabana de caça dele e se resguardou o melhor que pôde. Sabe, novamente super assustado, os passarinhos fugiram e foi nisso que ele ouviu um som e começou a enxergar uma coisa estranha passando ali perto. Eram umas espécies de bolas luminosas. Ele se assustou e, ao invés de fugir, ele decidiu investigar. O cachorrinho dele, Shiro, até tentou evitar ele de perseguir aquelas bolinhas de luz, mas não adiantou. Ele andou pela floresta, por aquele caminho, atrás daquelas bolas de luz, pareciam esferas de fogo, azuladas, amareladas, esverdeadas. Perdão. E ele notou que eram várias e iam em uma única direção, em direção à passagem da montanha. Justamente a passagem da montanha onde Rei Jurô, o protagonista, havia montado as armadilhas de rede para capturar passarinhos. Esbaforido, ele foi lá correndo, viu que aquelas redes estavam segurando aquelas bolas de luz e tratou logo de desmontar aquelas armadilhas, enquanto sentia um peso tremendo. Ele levantou, ergueu e caiu a rede. A rede desmontou e adivinha, cupinchas, olha a imagem aí. A rede estava cheia de caveiras. Rei Jurô, assustado, né? Quem não ficaria, vai pra luz. Deu no pé, meio que óbvio, né? E enquanto fugia, ele acabou caindo numa ribanceira. Lembrem que essa zona é muito montanhosa. E desmaiou por um tempo. Mais tarde ele acordou e viu que estava na parte baixa em uma das planícies. E percebeu a situação que ele estava passando e novamente lembrou das palavras do avô dele. Não é para caçar na senda dos mortos. Se tu insistir em caçar nessa senda, nesse caminho dos mortos, talvez tu não escape como escapei, com apenas um olho. Pois é, o avô dele caçava e perdeu o olho. Rei Jurô se sentiu novamente sendo atacado por mãos que agarravam ele, vozes que ameaçavam ele, caveiras nas pequenas lagunas que havia na volta, e mais caveiras, tanto que Rei Jurô começou a perder o juízo, começou a rir, começou a ficar alucinado, começou a enlouquecer. Eram muitas e muitas caveiras ali na volta dele, flutuando, rolando pelos pés dele. E naquele delírio, ele conseguiu ter o tino de fugir. E fugiu, mas não para a cabaninha de caça dele. Ele fugiu para casa onde estava o avô dele. Lá chegando, esbaforido, ele foi contar a história para o avô dele e chegou a ouvir a voz do avô dele. Viu? Eu falei que não era para caçar no caminho dos mortos. E Rei Jurô percebeu que o avô dele, havia virado um esqueleto. Falando com ele, hein? Pois bem, por incrível que pareça, Rei Jurô sobreviveu a essa aventura e nunca mais caçou em sua vida. Nessas montanhas da região de Hida, onde tem a cidade de Hida, existem esses caminhos nessas montanhas, são vários
passos a essa montanha, nessas montanhas, como se fossem veredas, trilhas, que levam a uma grande montanha. Essa montanha sagrada, que é o Monte Ontake, na qual os espíritos dos mortos passam por esses caminhos, se dirigindo a essa montanha sagrada, e passando essa montanha encontram o Meikai, o submundo espiritual. Esse aqui, ó, o Monte Ontake, Cupinchas. Gifu, Cupinchas. Essa é uma lenda da província de Gifu. Esse Monte Ontake, que é um vulcão inativo, acho que é inativo, ele abrange ali a região de Gifu, Nagano e Nagoya. Cupinchas, não sei se vocês me ouviram bem. Deixa eu... Como é que tira aqui? Aqui, Cupinchas. Tudo jóia? Vou passar rapidão no chat, né? E é isso, Cupinchas. Muito obrigado por assistirem. Abraços.